relação à Constituição de 1934, a gente tem a Revolução Constitucionalista, os paulistas se achando porque, vencemos, perdemos a guerra, mas vencemos o que a gente queria, a gente conquistou o que a gente queria, não necessariamente, era mais de um discurso. Mas aí nós temos a terceira Constituição brasileira, que é muito importante a gente compreender. E a partir dessa Constituição, a gente também coloca fim ao chamado governo provisório e dá início ao chamado governo constitucional. Bom, essa Constituição vai reafirmar várias conquistas e várias questões que já tinham sido trabalhadas no governo provisório, o voto secreto, o voto feminino, as questões trabalhistas, os ministérios, né? O Ministério do Trabalho, da Saúde, da Educação, da Indústria. Tem a Justiça do Trabalho sendo criada, a Justiça Eleitoral sendo criada, porque lembre-se que o discurso do Vargas e dos grupos contrários à República Oligárquica eram de ruptura e por isso eles chamam de revolução. Consequentemente, tudo que está atrelado a essa lógica eleitoral fraudulenta e que são realizadas questões para melhorar isso, também é a partir desse discurso. A nacionalização de Minas e quedas d'água do Brasil, e o Getúlio vai ser eleito pelo voto indireto. Então, o que muitos esperavam é que o Vargas promovesse novas eleições, e não vai acontecer. Vão ser eleições, né, de voto indireto. Isso significa o quê? Que a própria Assembleia elege o Vargas como presidente do Brasil. Então, essa Constituição, esse processo, acaba ampliando o poder do Vargas nesse sentido de anos, né, de mais anos de governo. Não é à toa que ele ficou aí 15 anos e ele não foi eleito pelo povo nenhuma vez na era Vargas. Isso é legal de se lembrar. E aí nós temos o nascimento de dois grupos políticos que vão chamar muita atenção na era Vargas. Primeiro, a gente precisa entender que depois da Revolução Constitucionalista, o Vargas, querendo ou não, vendo o problema que foi nomear tenentes como interventores e dar muito apoio para tenentes que acabam sendo, dentro dos grupos que apoiavam o Vargas, conhecidos como os mais radicais, ele acaba afastando os tenentes desse poder e dessa proximidade aí de governo junto com o próprio Vargas. Esse afastamento acaba gerando um dissolvimento do tenentismo, né? Tô parecendo dissolvimento, parecendo comprimido que você joga na água, né? Dissolução, melhor, gente, eu não sou uma pessoa da química, mas uma dissolução desse movimento, né? Acaba aí se apagando, perdendo força, e outros movimentos ganham força com tenentes. Porque uma coisa que eu não sei se ficou claro, mas que agora eu acredito que vai ficar, é que os tenentes, eles tinham um objetivo em comum, contrário à república oligárquica, contrário à política oligárquica e a toda a estrutura que acontecia aí no início do século XX no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, não existia uma ideologia em torno desses tenentes, entende? Então, muitos concordavam e discordavam em várias questões, tanto que foram para grupos opostos. Muitos tenentes vão parar na AIB, e muitos tenentes vão parar na ANL, que são grupos de total oposição. É claro que ambos não são, os integrantes não são só tenentes, tá? Mas, querendo ou não, vai ter aí essa separação. Dentro da AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, vai nascer justamente num contexto mundial aí de Mussolini na Itália, de Hitler na Alemanha, e vai ser uma influência fascista fortíssima. Tão forte que gente, desculpa, mas eles basicamente vão imitar, né? Aqui,
A imitação. Só que ao invés da suástica é o sigma. Aí tem várias imitações e tal. E aí um discurso bastante conservador, a defesa de um Estado centralizado, defesa de uma lógica ditatorial, defesa de um partido único, o chamado nacionalismo exacerbado, o lema Deus, Pátria e Família, e isso dá um medo. Se é que vocês me entendem, né? Depois as pessoas não entendem as semelhanças. Mas enfim. Então, tudo isso vai nascer no Brasil dos anos 30. Essa lógica aí mais conservadora, mais até extrema, né? Se a gente pensar em questão de exacerbação, de anticomunismo, de querer eliminar pessoas, porque é esse o discurso da violência, tudo isso vai acontecer. E ao mesmo tempo, a gente tem a chamada ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. Eu fui estudar um pouco mais sobre a ANL esses últimos dias. Na minha cabeça, a ANL era toda comunista. E, de fato, a maior parte era comunista, mas não toda. Existem ali muitos grupos democratas, antivarguistas, contra o Vargas, antifascistas, mas que não necessariamente eram comunistas. Porém, o maior líder, que é o Luiz Carlos Prestes, ex-líder tenentista, era comunista. E uma coisa importante. O Luiz Carlos Prestes, na coluna Prestes, ele não era comunista. Ele vai ter contato com o comunismo depois, tá? Tomem cuidado com isso. E tanto que o contato dele do comunismo vai ser nos anos 30 e ele não vai apoiar a Revolução de 30, mesmo sendo uma liderança forte do tenentismo. Porque ele já estava aí com essa questão comunista, entendeu? Então, você tem aí... gente, na vida a gente pode mudar de ideia, tá? Isso acontece. Porque as pessoas... Quando a gente estuda história, a gente fica... porque fulano era comunista. Ou então, tem um exemplo ótimo, incrível, que eu gosto muito de usar. Eu e praticamente todos os professores e professoras. Depois me conta se você já ouviu esse exemplo. O Maquiavel era absolutista. Gente, o Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe, que é meio que um manual dessa lógica aí, né, monárquica e absolutista e tudo. O cara era republicano. A maior parte da vida dele, das obras dele, são republicanas. A gente pode mudar de ideia e deve, se a gente acreditar e estudar e entender e compreender. O duro é quando a gente muda de ideia sem fazer a menor ideia do que a gente está fazendo, né? Sem entender, não ter a menor ideia do que a gente está fazendo. Mas quando a gente estuda, corre atrás e entende, é claro que a gente pode mudar de ideia. É incrível mudar de ideia nessas circunstâncias, tá? Então, assim, a base vai ser muito comunista e por isso os maiores discursos, as maiores lideranças também comunistas, então reforma agrária, nacionalização de empresas estrangeiras, tudo isso. E tem, sim, uma influência da União Soviética, do bolchevismo, né, dos bolcheviques na ANL. Então, é bem comum toda essa influência, todo esse processo durante aí a formação da ANL. Porém, o Vargas vai colocar a ANL na ilegalidade. A e B, não. O integralismo, não. O fascismo, não. O Vargas até, né, de vez em quando dava umas curtidas. Se tivesse o Instagram da A e B e da ANL, o Vargas ia dar curtida só no da A e B, se é que você me entende. E a ANL ia bloquear. Então, assim, existia aí, né, um certo desequilíbrio. E aí o Vargas vai colocar a ANL na ilegalidade e isso vai gerar consequências que vai mexer com toda a história do nosso país. Mas, cenas dos próximos capítulos. Quem quer saber os próximos capítulos? Capítulos? Ó, o mineirês aí pegou pesado. Capítulos. Já deixa o like aí que é importante, hein?